Enquanto você entra, nós estamos aqui na face do Senhor, diante do altar do Senhor, para adorá-lo e dizer aleluia, Senhor, porque mais uma live é possível fazer nessa tarde. Obrigado, Pai, por esse momento, obrigado por cada pessoa linda e maravilhosa que está entrando agora na nossa live, para ouvir mais de Ti, para ouvir que o Senhor quer estar em primeiro lugar em nossas vidas, Pai. Ajude-nos a entender e levantar um aleluia grande a Ti, Pai. Nós Te louvamos porque Tu és o nosso Deus. E o Senhor nos ama tanto, nos escolheu amar. Obrigado, Pai, por cada aprendizagem, cada livro que estamos lendo, cada capítulo, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por tanto ensinamento. Obrigado, Pai. Então, muito bem-vindas, meninas lindas, maravilhosas. Sim, Deus está abençoando-nos. Obrigada por estarem juntas aqui para aprendermos mais um pouco sobre o nosso livro, que tem sido uma bênção na nossa vida. Muito obrigada, meninas que estão entrando, estão aí para servir, todas elas com essa logomarca vermelha, né, que é de amor e honra, e que estão aqui nesta live juntas comigo para atender, para responder e para dizer para você que nós escolhemos amar você. Por isso que estamos aqui fazendo essa live. Essa é a 9ª live, olhem só, a 9ª live do nosso livro Mantenha Seu Amor Aceso. E nós vamos hoje falarmos sobre os níveis de intimidade do capítulo 8. Então, se você estiver com o teu livro, então pega ali, porque tem uma hora que eu vou mostrar um exercício para você. Então fique com o seu livro aberto. Nossa live é do capítulo 8, a live número 9. Obrigada, meninas que estão entrando. Olha só, 9ª live. Miriam, que legal. Já chegamos até aqui. Faltam 2 para terminar o nosso livro, nosso amado livro, com o qual nós temos aprendido tantas coisas. Nós louvamos a Deus pelo pastor e profeta Danny Silk, lá dos Estados Unidos. Senhor, abençoa essa pessoa, esse teu servo, que o Senhor mesmo inspirou para escrever estes livros tão fantásticos, que nos trazem a tua palavra para mais perto do nosso coração. Muito obrigado por cada palavra escrita pelo pastor e inspirada por ti, Pai. Muito obrigada. É uma bênção pura mesmo aprender tantas coisas com este livro, não é verdade? Então, vamos lá. Os níveis de intimidade. O que quer dizer isso? Glória a Deus pelo pastor Danny Silk. É verdade. Nós temos toda a honra, né, a ele e ao Senhor Jesus por esses ensinamentos. Quando nós falamos no capítulo 8 sobre os níveis de intimidade, eu quero começar a dizer para você que algo que talvez nós aprendemos desde criança e nas nossas igrejas com a intenção de realmente seguirmos a Jesus, de que nós devíamos estar abertas para todas as pessoas que quisessem chegar até nós. E na palavra de Deus nós encontramos algo diferente. Nem todas as pessoas com as quais você se relaciona deveriam ter o mesmo nível de acesso à sua vida ou à sua casa. Vamos de novo? Nem todas as pessoas do seu relacionamento deveriam ter o mesmo acesso
mesmo acesso à sua vida, à sua casa, à sua intimidade. Olhem só, esse capítulo número 8 começa falando disso. E aí nós aprendemos que nós somos... Obrigada, Virgínia. Muito obrigada, Jordana. Nós somos responsáveis. Nós somos as pessoas que devem administrar os níveis de intimidade da nossa vida. Oi, Natália, querida. Muito bom você estar aqui. Nós devemos influenciar, Fernanda, Adri, muito obrigada por você estar aqui. Então, nós devemos ter essa capacidade de administrar quem realmente pode entrar na minha vida, na minha intimidade. Por quê? Estabelecer níveis de intimidade diferenciadas entre as pessoas é saudável. É absolutamente justo. E é normal e faz bem para nós. Mas como assim? Eu aprendi que eu preciso ter uma atitude espiritual de deixar as pessoas entrar na minha vida, de dar um acesso ilimitado. Quem quiser falar comigo qualquer hora do dia, quer ir na minha casa, quer tomar do meu tempo. E não é para fazer isso? Não. Isso não é saudável. Não é saudável. Se nós olharmos para o padrão de vida cristã, qual que é? Jesus Cristo. Ele é o nosso padrão de vida cristã. E não é outra pessoa, não é nenhuma religião, nem é uma igreja, nada. É a palavra de Deus e é Jesus Cristo. Isso. Então, Jesus, o que ele fazia aqui na terra? Ele atendia multidões, com certeza. Tudo no seu tempo. Ele atendia pessoas, muitas pessoas. Ele alimentou pessoas. Ele ensinava, ele tocava a vida das pessoas. Por onde ele passava, ele tocava. Sim. Mas, olhem só, Jesus priorizava certos relacionamentos. Alguns mais que os outros. Mas, gente, algumas pessoas eram mais importantes para Jesus do que outras? Sim. E agora? Uau! Nós já vamos entender. Jesus não oferecia o mesmo nível de acesso e intimidade para todas as pessoas que o cercavam, não. Você que quer um padrão de vida cristã e quer seguir Jesus Cristo em tudo, preste atenção nisso. Jesus atendia as pessoas, as multidões no tempo certo. E ele, antes de tudo e de qualquer coisa, ele era leal sempre com o seu Pai. A prioridade da vida de Jesus era o seu Pai. Antes de começar o seu ministério, ele foi ao deserto, ele foi levado ao deserto. Ele orou. Todas as vezes nós lemos na Bíblia, depois de alguma tarefa, uma missão maior, Jesus se retirava para orar. Ele queria estar com o seu Pai. A prioridade da sua vida era Deus Pai. Tudo que Jesus fazia girava em torno de priorizar e se relacionar de forma essencial com Deus Pai.
Então, já temos duas chaves. Jesus não dava acesso a todos da mesma forma e sua prioridade era Deus Pai. Sim. E aí nós vamos ver algo muito interessante nesse capítulo, que o pastor Dani Silk nos ensina. Ele diz que Jesus, e isso é da Bíblia, ele tinha 70 discípulos. 70 discípulos que andavam com ele, que andavam atrás dele, que ele ensinava, que ele treinava, que ele confiava nessas 70 pessoas. Ele mandava trabalhar de 2 em 2. Ele confiava e compartilhava todas as verdades do céu com essas 70 pessoas que eram seus discípulos. Ele conversava com eles. Várias vezes na vida nós encontramos, na Bíblia nós encontramos passagens sobre isso. Mas ele tinha 12 que andavam muito perto do seu coração. Os 12 discípulos. Jesus e os seus discípulos são os 12 que andavam junto com ele o tempo todo. E ele tinha entre os 12 discípulos três. Em nossas aulas nós falamos que Pedro, André, Tiago. Isso? Não. Pedro, João e Tiago. Pedro, João, Tiago no barquinho. Pedro, João, Tiago no barquinho. Lembram da música? Eu sou dessa época, onde nós cantávamos na escola dominical essa música do barquinho. Dos 3 discípulos que andavam junto com Jesus, bem próximo. Bem próximo. E entre os 3, tinha mais um. Mais um, que era o amado João, que ficava do lado dele, do coração dele. E Jesus diz que nós também temos no Mar da Galileia, isso, barquinho no Mar da Galileia, muito legal, Miriam, muito bom. Então Jesus fala que nós também temos esta capacidade, e não mais que isso, de termos um amigo ou 2 mais íntimos. Isso mesmo, puxa, que canta ainda hoje, que bom, que bom. Então, Jesus diz que nós também temos esta capacidade de cultivar e priorizar, de acordo com os níveis de intimidade, algumas pessoas. Não é todas ao mesmo tempo. Não é todas. E aí, eu peço para vocês agora pegar o livro, no capítulo 8, e aí na página 141, nós temos um círculo. E esta é a tarefa dessa semana. Você construir um círculo com os vários níveis de intimidade, né? Olha ali, página 141. Desenhe ali num papel os vários círculos. E aí nós vamos colocar aqui no centro, quem deve estar no centro da nossa vida? Quem era o principal na vida de Jesus? Era Deus. Deus estava aqui. Então aqui, sim, aqui no centro, se Jesus não está, Deus Pai não está neste lugar, veja o que está acontecendo em sua vida. Porque esse é o lugar dele. O centro da nossa vida. Tudo gira em torno do nosso Deus Pai. Aqui, ó. O centro é o mais importante. É Deus. No segundo círculo. O que está no nosso segundo círculo? É a intimidade. Quem você deixa entrar na sua intimidade? Que sabe tudo a teu respeito. Tudo. Geralmente, quem é casado é sua esposa ou seu marido. Quem sabe tudo sobre você. E quando você não é casado ainda,
ou casada, às vezes você tem um amigo, uma amiga. Então isso é mais uma chave. Então, centro da nossa vida, isto. Quem está no centro da nossa vida? É isso mesmo. Então, quem está no centro da nossa vida? Deus. Quem é a pessoa mais íntima da sua vida? Né? O casamento vai bem se for o seu esposo ou sua esposa. Se não for, precisa haver aí uma paradinha para analisar o que está acontecendo. No terceiro círculo, o que está no terceiro círculo? São as pessoas com quem nós temos conexões. Nós temos aprendido muito sobre conexão aqui, nas nossas lições. Com quem você escolheu se conectar? São seus filhos. Eu também são os meus netos. Eu tenho 6 netos, 4 filhos e 4 noras e 6 netos. Então, eu já tenho ali, né, 14 pessoas que são minha primeira conexão. São as pessoas mais importantes depois do meu marido. Depois de Deus, meu marido, são essas 14 pessoas que fazem parte da minha conexão. E nesta conexão ainda eu tenho pessoas muito próximas a mim, que são as pessoas da minha segurança, minhas amigas muito próximas. Sempre nós temos 2 ou 3, muito mais que isso nós não temos. Jesus mesmo disse que nós não temos capacidade de gerenciar, de priorizar, de realmente dar atenção para mais pessoas. E no quarto círculo, são as pessoas com quem nós gostamos de conversar. São as pessoas que nós temos comunicação. Com aquelas pessoas que você pode sentar, bater um papo gostoso. Você vai conversar muito com essas pessoas. A conversa flui, que é uma beleza. Mesmo que você não tenha encontrado bastante tempo, como agora. Mas quando conversar, você tem tudo para conversar. Tem assunto para mais de metro. E você tem muita coisa. E as coisas são muito fáceis de conversar. Mas não quer dizer que você sempre está conectado com essa pessoa ou que você conta tudo da sua vida. Mesmo que a conversa flua bem, você não precisa estar conversando o tempo todo com essa pessoa e nem abrir totalmente seu coração. Isso são níveis de intimidade. O que nós estamos aprendendo hoje são níveis de intimidade. Depois das pessoas do quarto círculo, nós temos o círculo dos relacionamentos. Relacionamentos somos pessoas que pode ser meu primo, meu tio, com quem eu tenho um relacionamento de tio, de primo, às vezes até pessoas da nossa família perto, podem ser que nós só temos um relacionamento, não temos conexão, não conversamos, não temos intimidade, né? Muitas vezes isso acontece dentro da família também. Mas nos relacionamentos, nós temos as pessoas que, de alguma forma, nós conhecemos, são pessoas da igreja, muitas vezes, que temos um bom relacionamento, mas não conversamos muito e também não vamos falar das nossas intimidades. Então é diferente, são níveis diferentes de intimidade e tempo e dedicação que eu dedico cada um desses níveis de forma diferente. Então é bem interessante isso. E o último, que é o lado de fora do nosso círculo, são as pessoas que nós conhecemos. Pode ser meu vizinho, com quem eu não tenho relacionamento, mas eu sei que ele mora aqui na minha frente. Pode ser uma pessoa de outra cidade, pode ser uma pessoa de outro país, com quem nós conhecemos ou já ouvimos falar. Isso. Então, estes são os níveis de intimidade.
Então, o desafio desta semana é que você pega uma folha e você faça esses círculos e preenche de acordo com o que você percebe em sua vida. E veja se está coerente com aquilo que você vive, com aquilo que você pensa e aquilo como é que você enxerga as pessoas. Exatamente. Porque às vezes nós pensamos que uma pessoa tem um nível de intimidade conosco e ela não tem. E aí nós geramos expectativa para esta pessoa, achamos que temos uma conexão forte e não temos. Temos apenas um relacionamento. E isto vai influenciar muito no nosso relacionamento. E nas expectativas que nós temos um com a outra, né? Então, o que Jesus diz? Ele diz que o segundo mandamento é amar todas as pessoas. Esse é o mandamento. Amar a Deus e amar todas as pessoas. Mas é diferente do que dar acesso à sua vida. Vocês estão entendendo a diferença? Amar, eu amo. Porque Deus me deu esse mandamento. E Deus me criou com amor. E eu sou capaz de amar. Eu escolho amar. Mas o acesso que eu dou a cada pessoa é diferente. Nem todos vão na minha casa. Nem todos vão entrar na minha cozinha. Entendem? Isto é a diferença dos níveis de intimidade. E é minha função administrar. É minha função administrar de modo que eu possa oferecer para as pessoas mais próximas, no meu círculo íntimo, o acesso adequado. Porque não adianta eu ter muitos conhecidos, muitos amigos no meu círculo e não dar atenção para quem é mais importante na minha vida, que é Deus. Ou, segundo lugar, intimidade, meu marido. Eu tenho muitos amigos, eu converso com todo mundo e hoje em dia tudo através do nosso celular, que está sempre na nossa mão, o nosso celular, e o marido e os filhos podem estar ficando de lado e as coisas não vão andar bem. Então, como está o seu nível de intimidade? Eu preciso saber quem é prioridade e quem posso dar acesso à minha vida. Eu preciso estabelecer esses limites para administrar as prioridades, porque se eu não fizer esta administração, minhas prioridades vão estar de cabeça para baixo. Vai dar uma confusão. Se eu der mais atenção para pessoas que não têm intimidade comigo, que eu talvez esteja buscando uma amizade freneticamente e a pessoa nem está me dando nenhuma bola. Isto acontece. Por isso é importante que você construa teu círculo. Veja se as pessoas com quem você quer se conectar estão no círculo de verdade, porque conexão é o quê? Coração com coração. Não adianta apenas o teu amor. Não adianta só você querer. Né? Então, exatamente como a Marcela colocou, quais são as pessoas prioritárias na sua vida? Vale a pena refletir. Porque as pessoas, em geral, vão exigir mais de mim do que talvez eu queira oferecer. Né? E as pessoas lá no meu nível de intimidade vão olhar para mim. Nossa, ela tem tempo para os outros que nem são próximos. E para nós não tem. Quantos maridos falariam isso? Minha mãe e meu pai eram missionários lá no sul do Rio Grande do Sul. E meu pai não conhecia esta verdade bíblica. Não conhecia. E ele se dedicava muito à igreja, às pessoas, ao evangelismo. Ele saía cedo a cavalo, né? E andava quilômetros em cima do lombo do cavalo para evangelizar. E em casa, muitas vezes, eu não via meu pai semanas. Então, o círculo íntimo ficou de lado.
E muitas vezes eu, como criança, por conta de meu pai, depois minha mãe também, estarem sempre fora, dando muita atenção para as outras pessoas que eu nem conhecia, eu um dia disse, quando eu crescer, eu não vou para a igreja. Eu não quero saber. Igreja para mim era Deus, né? Então eu não quero saber. Por conta desta influência. E com certeza meu pai e minha mãe não fizeram isso por mal. Eles estavam entregando sua vida a Jesus. Eles davam tudo para Jesus. Ele tinha dito, eu vou seguir Jesus até o fim, e ele fez isso. Muito tarde, muito depois, antes dele ficar doente, ele pediu perdão por isso. Ele reconheceu que a família ficou para trás. Então, são os níveis de intimidade. Nós podemos aprender agora. Eu não posso violar as prioridades das minhas conexões essenciais. Quem são as suas conexões essenciais? É a sua família em primeiro lugar. Primeiro lugar. Deus, marido ou esposa. E quem não é casado são os pais, ou às vezes irmãos muito próximos. Então são meus filhos, meus netos, e depois vem minhas amigas. Amigas próximas que eu tenho, que eu amo de paixão. Que a gente pode até se falar no vídeo de pijama. Isso foi muito legal hoje. Minha amiga estava falando comigo e ela disse que queria falar comigo. E eu também queria falar com ela. Isso é conexão. E ela disse, eu estou de pijama. Eu digo, eu também. Era cedo da manhã. E isso é conexão de verdade. Isso é conexão. E eu louvo a Deus pela vida das minhas amigas próximas. Então, os limites que nós estabelecemos não são para ofender ninguém. Não são para agradar ninguém. São apenas para cuidar da minha vida, da forma como Jesus tem me ensinado. Então, eu invisto nos relacionamentos próximos, de uma forma consistente. E aquelas relações de família vão durar para a vida toda. Algo que eu entendi quando meus filhos viraram adolescentes. Quando meus filhos ficaram adolescentes e o meu mais novo já tinha por volta de 12, 13 anos, e ele sempre foi muito maduro. Deus falou comigo e disse, você deve ser amiga. Além de mãe, você é amiga dos seus filhos. E eu digo para vocês que valeu muito a pena. Tentar entender cada filho na sua essência, na sua maneira de ser. Exatamente. E que eu posso acompanhá-los. E acompanhei eles casando com suas meninas escolhidas. 4 noras maravilhosas, lindas. Uma mais linda que a outra. Um amor. E hoje meus netinhos lindos. E hoje continuo amiga dos meus filhos. Isso é muito gostoso. Muito, muito gostoso. Então, sem culpa, eu posso ignorar um telefonema que vem de fora quando eu estou conversando com meu marido. Então, quando eu estiver aí um tempo especial com meu marido, eu posso dizer para outra pessoa que ela pode esperar. E Danny Silk dá um exemplo maravilhoso no livro. Ele diz que quando ele marcou um dia jogar basquete com seu filho, e uma pessoa bem aflita ligou para ele e disse, pastor, eu preciso falar com o senhor. Ele disse, o que aconteceu? A minha esposa saiu de casa. Ele disse, pode deixar que eu ligo para você. Eu ligo semana que vem para você. Imagina! Ele tinha um compromisso. Qual era o compromisso? Jogar basquete com seu filho. Seu filho tinha a hora marcada. Seu filho era importante. A pessoa era importante? Com certeza a pessoa era importante. Claro que sim. Lógico que sim. Mas seu filho é do círculo de conexão. O círculo importante da vida dele. Exatamente.
Então, na outra semana, ele conversou com a pessoa que estava aflita. Teria ajudado, teria mudado alguma coisa? Talvez não, talvez não. Então, isso é muito importante, que nós priorizamos as pessoas mais importantes da nossa vida, sem culpa. Porque é assim que funcionam os limites. Assim, é demais isso, né? Nós não estamos acostumadas a ouvir esse tipo de coisas. Porque parece que a igreja é Deus. Não! Deus é o nosso centro da nossa vida. Igreja é feita por pessoas. Quando você diz sim a alguma coisa importante na sua vida, você vai ter que dizer não a outra coisa. E eu tenho encontrado muitas pessoas que têm muita dificuldade de dizer não. Parece que o não sai pela boca. O não parece que vai ser uma ofensa. A pessoa vai ficar braba, vai se ofender. E quando eu não aprendo a dizer não, eu vou sofrer muito. Porque atrás disso, atrás da falta do dizer não, existe o medo da rejeição. E lá encontramos o medo de volta na nossa história. O medo atrai medo e é fora do amor. Amor e medo não andam juntos. Quando eu tenho medo de ser rejeitada, provavelmente serei rejeitada. Porque é isso que eu atraio. Se eu andar no amor, eu vou atrair o amor, porque Deus já me deu esta verdade absoluta. É verdade, né, Paloma? Que medo da rejeição faz com que eu não falo a verdade. Eu não quero dizer sim, mas eu falo pode ser. Fica bonito? Pode ser? Ah, tá tudo bem. Ou não falo nada. Eu preciso escolher dizer sim para as minhas conexões mais próximas e dizer não para outras. É um desafio, é mesmo, mas é um desafio para eu poder estabelecer consistentemente limites firmes na minha vida. Na minha vida, para que eu tenha as minhas prioridades em ordem. As minhas. Cris está perguntando como não ter medo de ser rejeitada. Você não precisa ter medo de ser rejeitada, porque Deus já te amou, Cris. Deus te ama e as pessoas, elas nos amam uma vez e outras vezes podem nos deixar de lado. Quem nos ama de verdade sempre é Deus. E Ele veio para te salvar. Ele te ama, Ele escolheu te amar. Então, viver dentro dos nossos limites se torna um estilo de vida. Se você ainda não tem esse estilo de vida em sua vida, você precisa estabelecer isso se você quiser ter ordem. Se você quiser viver bagunçado, continua dessa forma. Então, eu preciso estabelecer limites para ter as prioridades em ordem. Podem vir acusações? Com certeza. Eu tinha uma amiga com quem eu andava muito próxima, era muito conectada. E o dia que eu decidi dar mais tempo para Deus na minha vida, começar a ler livros, mais a palavra, estudar de fato, ela disse para mim, você não é mais a mesma pessoa. Eu perdi uma amiga. E eu falei para ela, olha, eu mudei mesmo, porque eu decidi dar tempo para os estudos, para ler, para Deus. Mas eu continuo sua amiga. Mas ela se afastou. Ela queria estar na frente de tudo, e até da minha família. E essa relação não foi mais sustentável. Isso acontece, isso dói. Durante muito tempo na minha vida, eu sofri com isso. Mas até que eu consegui perdoar e me perdoar e pedir perdão. E aí tudo ficou bom, né? Hoje ela já não está mais entre nós, mas tudo foi acertado. Então, quando eu estabeleço limites na minha vida, eu posso ministrar aos outros o que realmente elas precisam, senão não.
Enquanto eu vivo em círculos e não consigo dizer não, minha vida vira um ciclo vicioso. E esse estilo de vida não impacta ninguém. Enquanto eu não dou conta das minhas prioridades de casa, eu não consigo ensinar e ser um exemplo para outras pessoas. Não mesmo. Esse estilo de vida me traz paz, me traz atitudes de intenção. Eu vou pensar antes de agir. E eu vou realmente ser uma pessoa de bênção. Porque Jesus estabelece limites na minha vida, Ele me ajuda e Ele estabelecia. Regularmente Ele ajudava as pessoas necessitadas. Lucas 8, foi muito interessante esse exemplo, eu anotei aqui, que uma grande multidão esperava por Ele. Queria ouvir a mensagem dele, Lucas 8. E ele disse, agora não. Por quê? Porque um pai aflito chegou até ele e pediu para que ele fosse ver a sua filha. Quem era? A filha de Jairo. A filha de Jairo estava morrendo. E esse pai aflito chegou para Jesus e disse, Jesus, por favor. E Jesus poderia dizer, opa, eu estou aqui falando com muita gente. Olha só que importância. Olha quantas pessoas estão esperando a minha mensagem. Jesus não fez isso. Ele disse para a multidão, espera, porque eu vou com Jairo. E ele foi com Jairo. E enquanto ele ia, teve mais pessoas no meio do caminho, atrapalhando a caminhada. Principalmente um me chama a atenção, que é o Bartimeu. Bartimeu diz, Jesus de Nazaré, me ajuda. E Jesus volta para ele e diz, o que você quer que eu faça? E ele diz, ai, claro, eu quero ver, eu sou cego. Jesus sabia de tudo. Deus sabe de tudo que você precisa nesse momento. Mas Ele quer que você abra a boca. Você abra a boca para falar. Fale para Jesus o que você quer que Ele te ajude. O que você quer que Ele faça por você. E Bartimeu perguntou, falou, precisou pedir e Jesus atendeu. Jesus se dedicou a sua vida a um grande sim. O grande sim da vida de Jesus foi viver em completa unidade com o Pai. Você vive em completa unidade com o Pai? Você faz, você fala, você cuida das coisas de Deus? Jesus quer ser o primeiro em nossa vida. O grande sim da vida de Jesus é o nosso modelo. O grande sim que deve definir a nossa vida, as nossas prioridades e tudo que fazemos. E definir e manter limites em nossa vida vai depender sempre do relacionamento que estabelecemos com Jesus. Ele nos ensina, Ele nos fortalece, Ele nos guia, Ele nos mostra. Se não conseguimos priorizar Jesus, esse relacionamento com Deus Pai, Jesus Filho, Espírito Santo, então o lugar que pertence a Deus em nossa vida acaba sendo ocupado por outra coisa, outra pessoa. Pode ser a nossa adoração por nossos filhos, mães com seus filhinhos pequenos, se dedicam totalmente aos seus filhos. Agora na quarentena, mais ainda. Seu marido, seu trabalho. Quando algo diferente, ou pessoa, ou coisa, ocupa o lugar de Deus em sua vida, Danny Silk fala que isto significa ter idolatria. Qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus em nossa vida é idolatria. E aí as coisas não vão funcionar.
Se outras pessoas ou coisas ocupam esse lugar de Deus em nossa vida, nós vamos desalinhar. Todas as prioridades vão ficar bagunçadas e os recursos vão faltar. E os relacionamentos vão ser afetados. Então é um grande desafio tudo isso, colocar Jesus em primeiro lugar, mas como pessoas poderosas, que nós estamos sendo, lendo e estudando esse livro, semana após semana. Com este poder que Deus nos dá, nós temos poder de decisão, de escolher andar com Deus. E que Deus seja o primeiro e o último do nosso dia e da nossa vida. Nós vamos nos tornar poderosas com estas escolhas feitas com a direção do Pai. Ele nos dirige. E quando nós não fazemos isso, nós nos tornamos impotentes. E na impotência, tudo na nossa volta, na nossa vida, vira um caos. Os limites desaparecem e os caos se instalam. Veja o que está desalinhado na sua vida. O que precisa ser ajeitado. Quando o caos se instala, filhos controlam os pais, casamentos desmoronam, cônjuge escapa do casamento e tem casos extraconjugais, porque está tudo uma bagunça. Mas quando Deus está em primeiro lugar, Ele renova tudo. Porque Ele não compete com ninguém. Ele está como primeiro em nossa vida e Ele só nos ensina como amar, como andar com as pessoas. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, você se mantém conectado com todos os recursos incríveis do Espírito Santo. Ele te dá os recursos, Ele te guia, Ele te mostra, Ele fala o que é para fazer. E isso você vai andar com sabedoria, com muito entendimento. E você define prioridades, limites e relações. Ele mostra quem eu devo ser em cada relacionamento, com quem eu devo conectar, como devo construir novas amizades, como proteger as minhas conexões. Me capacita a cumprir o verdadeiro sim da minha vida, o sim que me define. É um desafio? É um desafio. Mas é um desafio que você pode começar todos os dias de novo. De novo. Espírito Santo, me ajuda hoje. Hoje, segunda-feira, dia 1º de junho de 2020. Eu quero colocar Deus em primeiro lugar, um lugar reservado a Ele. Eu quero me manter fiel ao grande sim que eu dei. Eu não quero competir com nada. E tem coisas que vão querer me tirar dessa linha. Querem competir com essas minhas prioridades. Querem me desfocar. Por isso que é tão importante esse alinhamento com o Pai. Porque Ele permite que sejamos provados. Mas Ele quer que escolhemos toda vez novamente a andar com Ele, colocar Ele no lugar certo, para que nada arruine a nossa vida. Porque o inimigo sempre quer nos tirar do foco, colocar problemas, colocar dificuldades no nosso caminho, para que a gente tenha medo. E medo nos atrai para o mal, para o negativo. Deus usará tudo isso para nos tornar mais poderosos, se você quiser. Se você quiser mesmo. Quando você recebe uma palavra de Deus profética, você fica contente. Uau, você fica feliz. O teu rosto muda. Deus falou comigo.
Hoje muitas pessoas falaram comigo, disseram, Deus me disse uma palavra certa hoje pela manhã. Ok, muito bom, você se sentiu amada por Deus. E agora, o que você vai fazer? Você realmente quer se apropriar desta palavra que você recebeu? Porque a palavra é profética, a palavra de Deus é boa. Mas se eu não me aproprio dela, se eu não faço parte, ela não faça parte da minha vida, de nada adiante. O poder está nas nossas mãos, nós podemos decidir. Escolher Deus acima de todas as coisas. De todas as outras opções. De todas as outras circunstâncias. Sentimentos e desejos. Tantas decisões que precisamos fazer. Você pergunta para o Espírito Santo o que é para fazer? Pergunta. Você precisa comprar algo? Pergunta para o Espírito Santo. Quantas vezes o Espírito Santo já me tirou aquilo que eu queria, estava vendo, estava consultando? Porque não precisa. Ele me diz o que fazer. Então, no Evangelho, ele deixou tudo escrito para você e para mim. Muito claro. E o grande sim dele é o modelo para nós. Para você dizer sim. Tem que se apropriar da palavra que Deus disse sobre você? Sim. Senão fica meramente uma boa palavra. Então, viva com aquilo que Deus disse a você. E use o modelo dele, o grande sim dele para você dizer sim. Hoje ele te dá nova oportunidade para você dizer sim. Sim, para colocar ele em primeiro lugar na sua vida. Coloque ele. E todas as outras coisas serão acrescentadas. A palavra é clara, a palavra nos diz exatamente. Deus nos criou para ter um lugar bem especial ao lado do coração dele. E também dentro de nós existe um lugar reservado para ele. Agora, o que você tem dentro de você? Aquele lugar reservado que Deus criou dentro de você. O que está? Ah, minha preocupação, porque tem tanta coisa rodando na minha mente. Ai, eu não estou dando conta. É isso? Ai, o dinheiro vai faltar, eu não sei quando as crianças vão para a escola. Meu Deus, como é que vai ser o fim do mundo? Ai, esse vírus. É isso que está no seu coração? Naquele lugar que Deus reservou dentro de você? Veja lá. O lugar reservado dentro de você, que é para ele. E existe um anseio no nosso coração para que esse lugar seja completo para Jesus. Ele nos deu acesso ao lugar mais profundo do coração dele. E ele quer morar dentro de você. Ele não quer que nada mais ocupe aquele lugar. Nem teus filhos, teu marido, eles estão em ordem de prioridade. Mas primeiro vem o Senhor. Dizer sim a Deus significa dizer sim à experiência da incrível realidade do seu amor por nós. Desde o início nós estamos falando que Deus escolheu amar a nós. E quando você diz sim, eu aceito esse amor, esse lugar aqui é de Deus. Você está respondendo a Ele e Ele está esperando tanto por isso. A prioridade de Deus sempre é essa. Ele quer nos dar tudo, vida e abundância, totalmente. Quanto mais nós experimentarmos dessa convivência com Deus, Ele estando em prioridade na nossa vida, mais fácil se torna viver. A vida não é complicada, a vida não é difícil, não. Quem complica
somos nós. Nós colocamos muitos problemas na nossa vida e muitos problemas também e dificuldades vêm por conta das nossas escolhas. E principalmente por conta das nossas prioridades. Como é que você coloca os níveis de intimidade das pessoas em sua vida? Veja, isso hoje é a sua tarefa. Vá lá no livro e preenche, faça um círculo e coloca os níveis de intimidade para você. Então, quanto mais Deus for o primeiro em nossa vida, mais fácil fica viver dentro disso, dentro dos limites e mantendo as prioridades em ordem. Então, Deus em primeiro lugar, retira todo medo porque Ele é amor puro. Ele quer dar para nós, Ele abre os braços e diz, eu amo tanto você. Venha até mim, venha. Me mantenha prioridade em sua vida, que eu te ajudo a colocar o resto em ordem. Então Deus, o seu marido, sua esposa, seus filhos, meu caso netos, seus amigos próximos que não são mais de 2, 3 pessoas, não são. Por quê? Porque nem conseguimos ter tantos relacionamentos íntimos, onde possamos focar, cuidar e priorizar. E Ele me ajuda a proteger todas essas prioridades na minha vida, porque isso define como eu sou, como eu ando, como estão seus níveis de intimidade. Deus ocupa o primeiro lugar e você coloca tudo certo. Aí você não terá tantas frustrações. Analise com calma, veja os níveis de intimidade, onde você tem entregue mais tempo, onde você tem focado mais. E você poderá administrar isso de uma forma mais responsável, E essas relações serão adequadas. Às vezes, alguma pessoa de uma intimidade não é mais e ela vai estar sendo colocada em outro círculo. Isso acontece mesmo. Né? Algumas vezes nós temos relacionamentos com parentes, só temos um relacionamento e está tudo bem, está tudo certo, não tem nada de errado. Às vezes um primo se torna muito íntimo, muito conectado conosco. E às vezes é só um relacionamento que eu me encontro no Natal, na Páscoa, né? Exatamente. Miriam está colocando um testemunho da vida dela ali. É exatamente isso que acontece. Quando nós entregamos demais de tempo do que deveríamos, da nossa vida, da nossa energia para pessoas quando não era necessário, nós vamos esgotar, nós vamos ficar cansadas. E nós já lemos no capítulo anterior que Jesus não se cansava. Ele sabia o seu limite. Ele coloca o seu tempo conforme... E ele era Jesus. Ele era filho do Pai, filho de Deus. E ele teve necessidade de se retirar e descansar e falar com seu Pai de novo. Quantas vezes nós deveríamos fazer isso? Parar tudo e nos reunir só com o nosso Pai do céu. Ele vai me renovar, me dar força e me colocar de novo nos trilhos certos, no alinhamento do céu, para vivermos realmente a cultura do céu aqui na terra. Então, querida, hoje esse é o grande exercício da sua vida. Verificar os níveis de intimidade do seu coração e ver onde que Deus está. E talvez
colocá-lo em primeiro lugar em sua vida, para que todo o resto seja alinhado, ok? Então, nós nos encontramos na próxima semana com o capítulo 9 e depois o capítulo 10. E assim nós vamos terminar esse livro maravilhoso do Mantenha o Seu Amor Aceso, de Dani Silke. Muito obrigado pela toda a participação, com todo esse apoio. Muito obrigado, Aline, Viviane, que estão aqui, a Natália do Rio, todas que eu estou vendo aqui, muito obrigada. Que Deus abençoe você, Mônica, Karina, Isa. Que Deus te ajude a colocar, Silvia, Jamile, colocar as prioridades certas em sua vida, para que tudo funcione, para que você possa dizer sim para Deus e Ele te derramar as suas bênçãos sobre sua vida alinhada, a bem administrada, ok? Então, beijo no coração de vocês, até a próxima semana.